Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas e dessa vez com um cara muito especial, mais que especial. Já tive a oportunidade de bater um papo maravilhoso com ele sobre o mesmo assunto, mas o desenrolar das coisas, dos fatos, permite também que a gente venha aqui e faça essa atualização maravilhosa desse assunto que está na boca do povo, todo mundo quer saber, ninguém entende nada e é um assunto muito complexo e ele vai facilitar aqui para a gente hoje. É um cara muito especial, um cara que conheço de longa data e já chamo aqui para a nossa roda de conversa. Meu amigo Apóstolo Cândido, seja bem-vindo, meu querido. Como vai o senhor? Um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas o pessoal vai assistir isso, mas seja muito bem-vindo. A casa é sua. Tá certo, Moacir. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Sei que a gente vai tentar esclarecer. Um assunto que não tem condição de a gente tratar isso com reducionismo. Verdadeiramente é bem complexo, mas existem pontos que são pontos chaves que a gente pode trazer elucidação e poder dar um norte para que aqueles que querem se aprofundar mais no assunto possam fazê-lo. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje. O prazer é todo nosso, mas, cara, me conte aí a sua história, como foi sua infância, onde você cresceu, como se deu esse amor por Israel e como chegou aí alçado ao ministério para a glória do Senhor. Conte pra gente um pouquinho da sua história. A história é bastante longa, né? Eu sou de Aracaju mesmo, nasci aqui no bairro Siqueira Campos. Meus pais católicos, né, apostólicos romanos. Eu cresci nesse ambiente, até os 8 anos eu tinha a presença do meu pai, que faleceu com um infarto, né, uma interrupção nas coronárias. E de lá para cá a gente foi morar na Bahia, fui morar no estado da Bahia. Lá na Bahia, fiquei por alguns anos ali. Lá na Bahia eu conheci a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Casei-me há 30 anos atrás com a Silvanilde, com o qual tive 2 filhos, o Caleb e a Naara, não nessa ordem, né? A Naara chegou primeiro, e ao seu ministério também, há coisa de 20 anos atrás, pastor do mesmo ministério, que é o Ministério Caminho das Águas, mas antes disso, exercia a função pastoral, mesmo que ad hoc, dentro da Convenção Batista Brasileira, mais especificamente na Igreja Batista Brasileira. Naquela época era presidida pelo pastor Heleno Silva, né? Ele dirigia essa congregação e eu era seu vice-moderador. Nesse período aí, como evangelista, nós abrimos algumas congregações na Terra Dura, no Fernando Collor, no Santos Dumont, e esse tratar de Deus na minha vida por muito tempo. Eu confesso que em momento algum tinha pretensão de ser pastor, de estar à frente do ministério. Eu queria ser aquele discípulo, né? Aquela ovelha que auxilia o pastor, que sustenta, que coopera, né? E as pessoas começaram a chamar de mim de pastor e acontecia que eu ficava meio chateado. E o pastor dizia: eu vou lhe consagrar quando você fizer teologia. Então eu dizia: eu não vou fazer teologia nunca, então nunca vou ser consagrado. Aconteceu que eu tive que, por questões outras, ser mudado de uma congregação para outra, mesmo dentro do Campo Batista, e nesse outro Campo Batista, um pastor por nome Manuel Júnior, que já é conhecido aqui do canal, me consagrou ao ministério pastoral, e de lá para cá, né, eu estou nessa labuta, servindo ao Senhor, buscando tê-lo como meu Deus, meu Salvador, e levar outras pessoas a conhecer Jesus. Meu amor por Israel é uma coisa que é meio intrínseca, não foi uma coisa que eu procurei, ele já existia. Eu lembro que no meu casamento, a minha lapela tinha uma agenda Davi, né, uma estrela de Davi. Eu já amava Israel de uma forma inexplicável, eu procurava razões para isso, mas não encontrava. E fui, assim, desenvolvendo esse amor, conhecendo mais sobre a cultura judaica, sobre o judaísmo, sobre o hebraico, sobre a própria história de Israel, sua geografia. Tive a graça, né, de visitar Jerusalém, visitar Israel por 4 vezes já, né, passando algum período lá, um período bastante extenso, fora da média das pessoas. E hoje a gente está aqui em Sergipe e busca manter essa chama do amor a Israel acesa,
não só nas palavras, mas principalmente na intercessão, na oração constante pelo povo de Israel, para que eles prosperem e vençam os seus inimigos. Mais ou menos, né, de forma resumida aí, essa é a história que me trouxe até aqui. Que maravilha! Eu abri uma caixinha de perguntas para que o pessoal do Instagram fizesse algumas perguntas. Abri hoje mesmo, então não tiveram tantas assim, mas tivemos 5 perguntas, né? E como o pessoal do Instagram é meio aleatório, tiveram algumas perguntas que vieram um pouco aleatórias, então eu vou fazer antes da gente começar o nosso bate-papo, porque tiveram certo. 3 perguntas a ver com o tema, mais ou menos, e outras 2 que fogem um pouco. A primeira é... Um rapaz, foi um comentário que ele fez, ele disse, olha, quando eu vejo alguém que se denomina apóstolo, eu já fico um pouco com o pé atrás. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é essa função hoje em dia, de apóstolo, desmistificar muitas coisas que as pessoas possam ter contra, falasse um pouquinho para a gente. A primeira coisa, e eu até entendo essa pessoa ter um pé atrás, o que é uma coisa saudável, deve-se ter. Eu confesso que nem eu mesmo, né, tinha esse desejo. Eu me reconheço apóstolo, por quê? Porque eu fui consagrado em um auditório com quase 100 mil pessoas. A igreja que eu sirvo, que eu estou como apóstolo, ela me entende como apóstolo, me conhece como apóstolo. Então, se as pessoas elas se legitimam nisso, você tem que acreditar no que as pessoas veem em você. Não foi uma coisa que foi imposta por mim. Por exemplo, você dizer para Moisés que Moisés seria libertador de Israel, nem ele mesmo cria nisso. Moisés disse, eu não sei nem falar. Né? Quando Isaías foi chamado, da mesma forma, como é que eu posso ver a Deus se eu tenho lábios impuros? Jeremias disse, sou como uma criança. Aquele que se sente apóstolo, preparado e convicto para isso, que Deus o abençoe nisso. Mas aquele que não se dispõe a isso, como diz, eu acredito que John Piper é um dos seus livros. Se você olhar para o lado de fora da minha casa, vai ver o chão marcado da forma como fui arrastado para esse ministério. É mais ou menos o que acontece comigo. Entendendo também que não existe diferença ou hierarquia, no sentido hierárquico, entre apóstolo, pastor, evangelista, mestre. Não, todos estão na mesma escala, no mesmo batente, com atividades diferentes. Hoje, como apóstolo, eu não só cuido de ovelhas, eu cuido de pastores também. Pastores que vêm até mim e a gente ora, a gente discipula, a gente orienta, porque a Bíblia diz que um ao outro ajudou e o seu irmão disse esforça-te. Muitas vezes, dentro do ministério pastoral, há uma grande solidão, porque todos os problemas que a gente atravessa vêm até nós, e a gente trata dessas pessoas, a gente cuida dessas pessoas, mas os nossos problemas, com quem compartilhamos? É com o Senhor? Não. Uma das grandes necessidades apostólicas do nosso tempo, a gente vê nos enunciados cotidianos. Quantos pastores, muitos deles que estão só, tiram as suas vidas? Quantos deles chegam às raias da loucura? Porque se sentem só. Então, o apóstolo é aquele que pastoreia pastores, que cuida de pastores, que ajuda pastores. E esse é o ministério que Deus nos deu e a gente tem tentado abraçar. Mas volto a repetir, não é algo que me tornou maior ou hierarquicamente superior a ninguém. Eu trabalho segundo a vontade do Eterno e na sua dispensação. E a partir disso eu vivo. O meu discipulador diz assim, a unção que você honra é a unção que você prospera. Se você me procurar ser irmão Cândido, ore por mim, eu vou orar por você. E eu creio que na minha oração Deus vai ouvir. Mas se você me procurar ser pastor Cândido, ore por mim, há uma unção diferente. Deus deu alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, e essa unção nos respalda. Então, com base nisso, é que eu me entendo apóstolo. Não que eu mesmo me reconheci assim. Eu fui consagrado por um conselho apostólico, diante de uma multidão apostólica, e sou pastor da igreja apostólica. Então tá aí explicado, né? Não é algo à revelia, tem todo um trâmite para a pessoa conseguir chegar, né? As pessoas às vezes pensam que essa só assim, acordei apóstolo, então vou me reconhecer assim, e aí o senhor explicou perfeitamente que tem toda uma bagagem e tal, né? Não foi que o senhor se converteu e já foi apóstolo. Não. Eu posso até dizer o seguinte: existem pessoas que se dizem, que se identificam que não, eu sou apóstolo, e acabou. Ela mesma se nomenclatura, e eu vou dizer mais. Existem hoje grupos, por exemplo, nós conhecemos, você deve conhecer Henri Cristo. Ele disse que é o Cristo.
Você e eu sabemos que ele não é. Mas existe uma multidão de pessoas que o seguem e acreditam que ele é o Cristo. Você entende? Então, o que respalda-nos não somos nós. Eu posso dizer, por exemplo, que eu sou o rei da Inglaterra. Eu posso falar, mas existe uma diferença entre eu falar e as pessoas me veem como rei. E Charles, com certeza, não vai querer dar o lugar dele para mim. Pois é, e Charlie sabe quem ele é, né? Sabe Por quem mais ele que é? apareçam outros, ele sabe quem ele Isso. é. E ele só é porque as pessoas dizem que ele é. Deu para entender? Reconhecem nele um rei, né? Reconhece, exatamente. A outra pergunta, pastor apóstolo Cândido, diz assim: Apóstolo, acho que essa meio que já entra um pouco no nosso tema. Apóstolo, devemos amar o Brasil da mesma maneira que amamos Israel? Ou, por Israel ser a terra de Jesus, devemos amar mais a Israel? Como é que o senhor Não, responderia? o amor por Israel e o amor pelo Brasil são, vamos dizer assim, amores diferentes, né? O amor por Israel e o entendimento disso, porque existe uma conexão emocional com o Brasil. Eu amo o Brasil, eu oro pelo Brasil, eu espero que o Brasil se transforme e que se entregue nas mãos do Senhor Jesus. Esse projeto de Deus para o Brasil, ele parte do meu clamor, da minha oração, da minha intercessão, do meu fazer. O meu amor por Israel é diferente, por quê? Porque existe um projeto de Deus para Israel. Salmo 122 diz que até prosperidade vem sobre aquele que ama Israel, entendendo que não é um movimento por parte de um sentimento, mas de uma decisão, inclusive racional, de uma mente racional, que entende que se é projeto de Deus e se é vontade de Deus que eu ame Israel, eu amarei Israel. O problema, talvez, no cerne da pergunta dessa pessoa, desse irmão, é associar o amor a algo sentimental. O amor é algo de decisão que a gente utiliza de forma concreta e proposital para beneficiar o outro. Então, eu amo Israel e oro por Israel, eu amo o Brasil e oro por Brasil, mas eu sei que o trabalhar Deus para o Brasil é um e o trabalhar para Israel é outro. E esses pesos na balança são diferentes, em momentos diferentes. Por exemplo, eu posso amar Israel e cantar o hino de Israel, Hakitikva, o hino nacional de Israel, mas eu jamais cantarei o hino Hativa de Israel como eu canto o hino nacional brasileiro. Por quê? Porque eu sei a quem pertenço como nação. Eu vou ter meu amor no cantar do Hativa vai ser algo mais platônico. Meu amor no cantar do Brasil vai ser um encontro entre o cidadão Cândido e a sua nacionalidade. Perfeito. Então, essa já é uma ótima introdução para que a gente entre nesse assunto. Esses últimos anos, a gente tem acompanhado essa relação do Brasil com Israel, uma relação muito amistosa. Não sei agora, né? Nesse último Não, agora, governo, agora agora não. quebrou um pouquinho. Mas, de Quebrou certa muito. forma, causou uma simpatia do brasileiro com o povo judeu, também o povo israelita, né? O povo israelense. E a gente fica chocado com essas notícias. A última foi essa guerra aí que começou, guerra declarada mesmo. O Benjamin, né, Netanyahu, declarou guerra ao Hamas, esse fato histórico. Mas a gente sabe que isso vem muito tempo atrás. Como que se deu esse conflito histórico? Qual foi a introdução desse conflito que a gente pode colocar na história dizendo assim, aqui começou o conflito entre Israel e o Hamas, ou Israel e os outros povos que são contra a nação judaica? Eu acredito que talvez a resposta esteja em 1 Samuel, capítulo 15, versículo. Isso já mostra que é antigo, hein? 1 Samuel, capítulo 15. Deixa eu ver aqui, Jesus. Aqui. Capítulo 15, versículo de número. Acho que é 2. Quando o Senhor dá ordem a 1 Samuel 15, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordarei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai agora, pois, e fere a Amaleque e destrói totalmente e tudo que tiver. Não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito,
desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. O texto diz que ele não destruiu tudo. Ele deixou um remanescente. Por quê? Porque esse povo tinha o ímpeto, eles tinham o propósito de destruir Israel. Por vários textos, se você fizer uma pesquisa sobre Amaleque, o propósito de Amaleque é destruir Israel. Era fazer apagar Israel do mapa. É exatamente isso que está na carta de consolidação do Hamas, do movimento de resistência islâmica Hamas. O que eles querem é extinguir Israel. The river of the sea, assim, do rio ao mar. É arrastar o povo de Israel, jogar todo no mar e destruir todos, acabar com todos. Então, essa guerra ela acontece quando? Lá, no propósito de Deus, Deus manda Israel para a terra prometida. Israel já encontra resistência, mas conquista a terra. Depois, lá por volta do ano 70 depois de Cristo, já por conta de um processo de pecado que Israel vinha realizando, lá Deus imprime uma sentença que seria a diáspora. Israel é lançada para as nações da terra e ela se espalha, com a promessa de que depois o Senhor traria-os de volta, está lá em Isaías 40, vou trazê-los de volta e vocês vão reconstituir nação. Em 1947, as Nações Unidas reconhecem a Israel como nação. Em 1948, eles dão a legitimidade a Israel como nação e, a partir dali, começa um conflito. Que conflito é esse? As nações árabes se levantam contra Israel. Havia uma grande população que coexistia, mesmo com as dificuldades, coexistia entre muçulmanos, judeus, católicos, né, ali naquela região, onde hoje eles chamavam, era terra de Canaã, passou pelo Império Romano a ser chamado de Palestina, e quando Israel chegou lá, sob mandato britânico, continuava com esse nome, Palestina. Israel se estabelece ali, começa a comprar terras. Quando, em 48, as Nações Unidas reconhecem, através do chanceler Oswaldo Aranha, que Israel seria agora, como nação reconhecida, e também haveria um Estado árabe, o que aconteceu? As nações em volta daquela região, principalmente o Egito, a Jordânia e, salvo me engano, a Síria, eles estabeleceram que iriam expulsar aqueles judeus dali e estabelecer um Estado árabe ali. O que ocorreu é que quando aqueles homens entraram, né, eram quase 75.000 homens contra 29.000 soldados de Israel para destruí-los. Eu me lembro que eu ouvi uma palestra de um rabino chamado Shulam, lá em Belo Horizonte, dizendo que eles só tinham um morteiro. Em 1948, não tinham aviões, o exército está mal aparelhado, mas apesar disso, Israel conquistou 2/3 de território mais, vencendo essa guerra, sobrenaturalmente. O que ocorreu é que o resultado dessa guerra deixou ali uma população árabe que nem era jordaniana, nem era egípcia, nem era síria, ficou naquele limbo. E essas pessoas que ficaram no limbo se tornaram refugiados de guerra, com direito a ter uma terra. Isso era reconhecido. E esse povo, ali estabelecido, começou a se tornar alvo de trabalhos realizados por outros países. Não, vocês têm que ficar aí, porque a gente vai expulsar eles. E isso aconteceu em 48, isso aconteceu em 67, isso aconteceu por várias vezes, e todas as vezes eles foram sendo derrotados, e Israel conquistando mais terras, né? E o resultado disso foi que Israel se estabeleceu, se tornou uma nação forte, um exército poderoso, bem preparado, o mais tecnológico possível, o mais bem aparelhado possível, e esse remanescente que ficou lá, né, em duas regiões, Cisjordânia, que chama-se Samaria e Judéia, e na região de Gaza, ou antigamente Filistéia, se tornaram os palestinos, que têm o direito de se tornar nação, tem, segundo a nação, segundo a ONU, tem esse direito, só que
eles se tornaram massa de manobra. E essa massa de manobra, que hoje atua ali, não é um propósito, ele não tem. Esses palestinos hoje, eles são vinculados ao Fatah, são vinculados ao Hamas, são vinculados à Jihad Islâmica. E qual é o grande projeto dessas pessoas? É serem massa de manobra para fomentar a riqueza de poucos. Né? Os líderes, por exemplo, do Hamas moram no Catar em berço esplêndido. O filho de um dos líderes do Catar não está na guerra, ou do Hamas não está na guerra, está no Catar. Tem carros do ano, tem carro, tem Tesla, tem carro, entendeu? Rico. Quem fica lá, o povo fica lá sendo massacrado, e eles estão ali sendo massa de manobra, e ninguém faz nada. E agora entrou um terceiro ser nesse ciclo vicioso chamado Irã, que investe nas milícias para causar ainda maior esfacelamento, porque é o que o Irã quer. O Irã quer destruir Israel e o Irã quer dominar a região do Oriente Médio com o chamado Estado muçulmano. Tanto é que o Hamas ele tem movimento de resistência islâmica. Ele trabalha para a formação de um Estado muçulmano, tipo, no mesmo modelo do ISIS, que lá em Israel é conhecido como Daesh, que fez atrocidades nos últimos 3 anos anterior, no tempo do governo Obama. Eles fizeram atrocidades. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre ISIS ou Daesh, você vai ver que eles queimaram pessoas vivas, eles cortaram cabeça de cristãos, eles jogaram homossexuais do alto de prédios, eles pintaram coisas terríveis. E o Hamas é igual ao ISIS. O mesmo propósito, o mesmo projeto, a mesma violência, patrocinado pelo Irã. Então, essa guerra ela tem o histórico bíblico, que é o espírito de Amaleque e o espírito de filisteus, que estão nessas pessoas, que querem nada mais nada menos que se tornar uma pedra de tropeço para Israel, um impedimento para Israel e uma ação destrutiva contra Israel. Golda Meir, uma das primeiras ministras do Estado israelense, ela dizia: se os árabes depuserem suas armas, haverá paz e Israel existirá em paz. Se Israel depuser suas armas, se Israel baixar suas armas, Israel deixará de existir. Isso quer dizer que se não Israel não quer guerrear. Essa situação que estamos vivendo agora, quando você na introdução você falou, Netanyahu declarou guerra. Não, Netanyahu não declarou guerra. Netanyahu entrou na guerra por quê? Porque no dia 7 de outubro eles invadiram regiões, eles sequestraram 250 pessoas, eles mataram quase 2.000 pessoas e não foram mortes assim, vamos dizer, militares, foram mortes violentas. Eu tenho um acervo de vídeos que foi liberado para a ONU. Esse acervo de vídeo foi liberado para a ONU, não foi liberado para todas as pessoas, e eu recebi o QR Code para baixar esses vídeos. Tem vídeos assim de qualidades, de situações terríveis, desde colocar crianças vivas em um micro-ondas até pegar um grupo de pessoas dentro de um abrigo, de um bunker, e pegar granadas e jogar lá dentro, com as pessoas lá dentro ainda, para simplesmente explodi-las. Essas são as situações que o Hamas, realizou. Não há um projeto de paz, não há um projeto de consolidação, de aproximação. Muito pelo contrário. O que eles querem promover é a destruição do Estado judeu e do seu povo. E, infelizmente, felizmente, eles não vão conseguir. Então, eles não têm interesse assim na construção de um Estado palestino. Me parece que o ódio, não sei se eu estou equivocado nesse pensamento, o ódio é que Israel ele é uma democracia e ele também ele adora, né, a Deus, né, Yahvé e tal, e os Estados palestinos têm essa questão do Maomé e tal. Seria, digamos que o fator principal seria a questão religiosa, o senhor diria isso? Ou teria algum outro motivo? Qual que é o objetivo, qual que é o motivo por trás desse ódio a Israel? Deixa eu contar uma história para elucidar mais ou menos isso aí. Até 1948, havia o mandato britânico e, antes disso, havia o mandato do Império Otomano. Durante esse período, quem mandava em Israel eram os árabes. Você não podia ir
para determinados lugares em Israel. Por exemplo, existe um espaço lá chamado seria a Praça dos Maçons. Ela fica dentro de uma pedreira chamada Caverna de Zedequias. Nessa Praça dos Maçons, durante o mandato britânico, havia reuniões dos maçons naquele lugar. Antes do mandato britânico, durante o Império Otomano, não havia reuniões de maçons naquele lugar. E durante o Império Otomano, com o controle dos árabes, o que foi que eles fizeram? Haviam cemitérios dos judeus. Eles destruíram os cemitérios e usaram as lápides para fazer ruas. Ou seja, se passava com os carros, com as carroças, sobre as lápides dos judeus. Com o Império, com o mandato árabe, não há permissão para você ser católico, não há permissão para você ser protestante, não há, salvo que eles chamam de religião do livro, há algumas liberações quando você paga um preço, paga um valor, e você não pode levantar o rosto para olhar na cara de um muçulmano, você não tem liberdade para fazer o que você quiser, nem ir onde você quiser, você tem que vestir uma roupa específica para ser identificado como tal. Quando Israel chega, hoje, quando Israel se estabelece em 1948, o que ocorre? Hoje você tem Haifa. Haifa fica na região costeira, lá do direito, salvo me engano, de Tel Aviv. Fica na região costeira, onde tem Tiberíades, onde tem Cesareia de Filipe. Lá em Haifa você tem o maior templo Bahá'í da região. Você tem sinagogas, você tem inúmeras igrejas católicas. Em Jerusalém, inúmeras igrejas católicas de todas as linhas, ortodoxas, ultra-ortodoxas, católicas convencionais. Você tem igrejas protestantes, você tem sinagogas dos 3 tipos de judaísmo, tradicional, ultra-ortodoxo e ortodoxa. Você tem todo esse apanhado. E, além disso, você tem inúmeros judeus e inúmeros árabes, mas especificamente judeus, que são agnósticos, eles não têm fé alguma. E para sinalizar essa situação, apesar de não concordar com a forma de vida dessas pessoas, mas respeitar a forma de vida delas, em Jerusalém, em Israel hoje, em Jerusalém, acontece todos os anos a parada gay. Então, por aí você percebe que há uma liberdade. Israel tem essa postura, essa liberdade. Todas as mulheres de Israel são levadas a estudar, são levadas a participar do exército por 2 anos, elas recebem treinamento militar. As mulheres têm liberdade para fazer o que elas quiserem, andar como quiserem, quando quiserem. Se elas quiserem ser judias ultra-ortodoxas, daquelas que andam com o gorro na cabeça, que se casa com o pai dizendo com quem ela vai casar, né? Não podendo falar muito. Em festas onde fica o homem de um lado, mulher do outro, ela é. Se ela quiser ser ultraliberal, né? Sei lá, nos mais extremos, ela pode ser, e no Estado israelense isso se admite. O que ocorre? Você imagine um oásis desse, cercado por estados muçulmanos, por exemplo, o próprio governo, que já fez paz com Israel, que é a Jordânia. A Jordânia, eles são, o nome marinita, eremita, eu não lembro o nome certo agora. Qual é a função da Jordânia? A Jordânia deve guardar os lugares muçulmanos sagrados. Então, dentro de Jerusalém, o quadrilátero da mesquita, onde fica o Domo da Rocha, Israel entregou à Jordânia para cuidar daquele espaço. A Jordânia entregou a autoridade palestina para cuidar e ela tem a interferência sobre o espaço. A Jordânia tentou conquistar Jerusalém por completo, e se conquistasse Jerusalém, tem um documentário da CBS americana, que o nome Em Sua Honra, eu acho que o nome é Em Sua Honra, que ele conta a história da Guerra de 67. E se a Jordânia conquistasse Jerusalém em 67,
todos os judeus, todas as sinagogas seriam destruídos e expulsos dali. Então, existe o aspecto religioso, sim. Existe o aspecto da intolerância, sim. Mas entendendo que a intolerância gerada nesse conflito, ela não é só contra o judeu. Ela é contra o judeu sobre qualquer outro tipo de posse, sobre qualquer outro tipo de fé que não seja a fé muçulmana. Que não seja a fé muçulmana. Ah, mas aí alguém pode dizer assim, mas existem muçulmanos que eles não são tão radicais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você for observar a forma de tratamento do Corão e as profecias, por exemplo, tem profecias que dizem assim, que os judeus se esconderão atrás de árvores, e as árvores sairão para que eles matem os judeus escondidos atrás de árvores. Essa é a doutrina. Então, se a pessoa hoje ela não é radical, mas ela continuar dentro dessa religiosidade, ela vai até o nível do radicalismo. Por quê? Porque não existe a aceitação do outro. Não existe. Além dessa questão de religiosidade, existe a questão política, que é quem tem condições financeiras precisa manter as suas condições financeiras. E quem mantém suas condições financeiras? Os líderes, né, do Hamas, do Fatah, Hezbollah. Eles vivem no luxo, muitas vezes vivem na vida de promiscuidade, e o povo vive na miséria. Se as pessoas parassem para observar, eu tenho vídeos sobre isso, como era Gaza antes dessa guerra. Antes dessa guerra. Gaza, apesar de se dar aquela ideia, inclusive dos progressistas, que vêm e dizem assim, olha, era o povo passando fome, o povo na miséria, e blá, 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 aquela conversa que a gente conhece dos progressistas, dos esquerdistas, Gaza era um oásis, eles tinham ótimos hospitais, eles tinham largas avenidas, muitos prédios, muito trabalho, muita estrutura, isso em Gaza. A Cisjordânia, eu conheço, é tudo com boa infraestrutura, prédios, bons hospitais. E por que tudo foi destruído? Porque veio tudo abaixo em Gaza? Porque eles não estão preocupados com o povo. É uma questão também política, porque os líderes só se preocupam consigo mesmos. Muito dinheiro é investido, muito dinheiro foi enviado, e a quantidade de concreto, de materiais elétricos, de estruturas metálicas que foram usadas na fabricação de túneis para agredir Israel, para capturar pessoas, para matar pessoas, é tão gigantesca que existe praticamente uma outra cidade embaixo de Gaza, embaixo daquela região, construída com o único propósito de fazer guerra. Nunca houve preocupação com o povo. E até hoje, quando as ajudas humanitárias chegam até lá, temos vídeos que comprovam isso, eles recolhem a comida e só dão a quem eles desejam, a quem eles querem. O povo morrendo de fome, sem infraestrutura. Então, conclusivamente, a guerra ela se dá por dois frontes. Primeiro, o religioso, que leva as pessoas a essa alienação. E segundo, o político, que favorece, aí eu posso utilizar uma linguagem progressista, favorece as elites religiosas, as elites financeiras, as elites dominadoras, que são os grandes califados, que ficam vivendo bem, em segurança, enquanto o povo é massacrado. Cara, que situação lamentável. O senhor falando aí, eu só imaginando a forma brutal que eles abordaram os judeus. E o senhor contou uma história aí da metade do século XX para cá, mas eu queria puxar um pouquinho antes. Como é que toda essa maldade contra os judeus vai chegar lá na Alemanha? Porque eu fico pensando assim, pô, beleza, aqui no Oriente, a gente tá aqui no Oriente Médio, a segunda metade do século XX e tal. Só que antes disso vem, né, Hitler e começa a fazer aquele genocídio todo com os judeus. Como é que Hitler compra essa ideia, aparentemente comprou essa ideia do pessoal lá também, desses grupos radicais, e começa a introduzir o seu plano também de genocídio contra os judeus? Como é que isso começou? Bom, repare, aqui a gente precisa dividir. A ideia de Hitler repousa nesse espírito de Amaleque, mas não está ligado a movimentos islâmicos ou pensamento muçulmano a esse respeito.
Por incrível que possa parecer, existe uma festa chamada Purim. O que é o Purim? Purim quer dizer a palavra hebraica sorte, né? Sorteio. No Purim, Israel foi livrada de uma ação de uma Amalequita que queria destruir Israel em um dia e queria aniquilar os judeus. Todo mundo conhece a história da Esté, que intervém, jejua e, assim, muda-se o decreto e dá direito aos judeus de se defender. Essa é a grande sacada, o direito de defender-se. É o que Israel está fazendo hoje, pleiteando entre as nações o direito de se defender. É o que eles querem. É o exército mais profissional do mundo e o exército mais correto. E é até triste ver alguém se humilhar para ter o direito de se defender, né? Não é nem de atacar, é se defender, é humilhante demais. Direito de defesa. Enquanto, por exemplo, se você está em uma região onde você é atacado por foguetes do Hamas. Um foguete do Hamas, ele é fabricado em uma serraria dessa que faz portões. Eles conseguem. Veja a engenhosidade desses homens. O judeu é sabido, o árabe também é muito esperto, muito inteligente. E quando eles concluem esse foguete para fazer esses lançamentos, eles gastam coisa de $300. Quando esse foguete está indo, projetado para atingir uma cidade israelense como Sderot, como Askelon, né, como Kiryat Shalom, ou qualquer cidade ali na margem do alcance de 75 quilômetros desses foguetes, Israel utiliza o Iron Dome. O Iron Dome manda um míssil para interceptar esse foguete de $300 e manda um míssil de $20 mil. Por quê? Porque ele quer Qual seria o potencial destrutivo de um míssil de $300? Gigantesco. Ele, além de que ele leva uma carga explosiva, o raio de destruição dele é algo em torno de uns 5 metros. Né? Se você imagine, você está dentro de uma casa onde cai um foguete desse e ele destrói 5 metros. Quando ele explode, eles geralmente, esses explosivos, eles carregam dentro dele bolas de aço, né, que elas fragmentam e causam ainda mais dano. Então, o Aerodome envia um foguete, vai lá no alto e ele explode esse bicho lá no alto. De qualquer forma, ele ainda cai, ainda causa prejuízo, ainda cai sobre as pessoas. Mas, voltando para a pergunta original, né, você entende, então, que quando Israel tem esse direito de se defender, é um grande apanhado. Lá em Purim, havia essa ideia de ser livrado de um ataque de terceiros. Voltando mais no passado, quando Jesus está sendo apresentado para ser julgado, existe um texto, quando o povo de Israel diz assim, que o sangue desse justo seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Alguns relatos, alguns eruditos e estudiosos da palavra da época, com pensamento ocidentalista e medieval, interpretaram que essa fala trazia uma maldição sobre o judeu. E aí ficou aquela ideia, ele é raça ruim que matou Jesus. Só que esquece-se o que está escrito lá em João, quando João diz assim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual era a função do cordeiro? Era ser sacrificado. E quem sacrificava o cordeiro? Era o sacerdote. Em 1 Pedro diz que nós, de igreja, nos tornamos nação sacerdotal. Mas qualquer pessoa que conhece um pouco a Bíblia sabe que esses títulos eram atribuídos a Israel. Eles eram os sacerdotes do Senhor. Porém, Deus apresentou o cordeiro máximo, que é Yeshua, e quando esse cordeiro vai ser imolado, vai ser morto, vai ser sacrificado por todos nós, como afirmava João, quem dá a palavra de que o sacrifício deveria ser o sangue sobre eles e sobre a geração? São os sacerdotes, que é o povo judeu. Ou seja, aquele momento era um momento profético, onde o sangue de Jesus estava sendo validado para ser derramado por todos os homens e mulheres que pecaram. Só que, historicamente, isso ficou no cerne, né, dos estudiosos, dos teólogos, e eles começaram a interpretar isso como um gesto de auto-amaldiçoar-se. E resultado, um dos homens que nós conhecemos e respeitamos, e ele não pode se negar o seu valor, nem a sua potencialidade no projeto da igreja, que chama-se Martinho Lutero, ele escreveu um livro
das suas maldades, dos judeus e suas maldades. Esse livro estruturou um antissemitismo dentro da fé germânica, anglo-saxônica. Esse sentimento ele foi gerado, escrito nesse livro, e quando Hitler sobe ao poder, ascende ao poder, ele só era reflexo de outras situações que tinham vindo antes, como, por exemplo, a Santa Inquisição, que perseguiu e matou inúmeros judeus. Chegou ao ponto de ser judeu era tão perigoso que eles se tornaram criptojudeus. Eles se escondiam e criavam situações, encriptavam situações para que somente o outro judeu pudesse identificar que ele era quem ele afirmava ser. Muitos judeus disseram-se convertidos ao catolicismo para não serem mais perseguidos e cultuavam escondidamente a sua fé judaica. Eles cultuavam Deus de forma escondida. Né? Tem Branca Dias, tem uma série de outros aí que a gente conhece desses relatos. Então, quando Hitler chega, ele só é a personificação de Amaleque, mas também a personificação de todo esse pensamento que vinha sendo construído com o desejo de destruí-los, agora é personificado na pessoa de Hitler. Por exemplo, as leis judaicas afirmam que se você vai para a guerra, e olha, isso é há mais de 3.000 anos atrás, se você vai para a guerra, quando você terminar as suas batalhas, tudo que se puder passar ao fogo, lance no fogo. E o que não puder passar ao fogo, lave em água corrente. O que a gente está vendo aqui? Se você pega uma faca e você enfia na barriga da pessoa e ela fica ensanguentada, sangue, hoje a gente sabe que é um dos maiores contaminantes que existem. Mas se você pega essa faca, você lava ela e coloca no fogo, o que você fez com ela? Você esterilizou. Se diz que você vai lavar a roupa e você bota elas para secar no sol, raio UV mata bactéria, mata vírus, mata tudo. De todos os povos, o único povo que era institucionalmente estabelecido por religiosidade ter cuidados com higiene era o povo judeu. Eles tinham um processo de mikvah. O que era o mikvah? Mikvah era a purificação. Se uma mulher entrava no período menstrual e ela saía desse período, ela tinha que se lavar, tomar um banho 7 vezes em água corrente. Se um homem tocava em um morto, ele tinha que se lavar. Lá em número 19, diz que deveria ser criado um antisséptico, que era feito com a bezerra vermelha. Se pegava os ossos dela, se pegava carmesim, se pegava esopo, tudo isso queimado, juntava, colocava em água. Hoje se sabe que a cinza tem um poder antisséptico gigantesco, então você pode usar para afastar mosquitos. Então aquela água era usada para a purificação daquele que tocou no morto. Às vezes você tocava no morto e o morto estava contaminado com a doença contagiosa. Quando você usava aquela água, você se purificava, você matava o germe. Agora você pensa numa sociedade como, por exemplo, na Idade Média, onde ter piolho era um sinal de santidade, onde passava-se dias sem tomar banho, onde se desenvolveu peste bubônica, peste negra, tuberculose, varíola, todas as coisas por conta da falta de higiene das pessoas, por conta da sua própria religiosidade. Chega um povo que você vê naquela arraial, ninguém morre. Aquele povo não fica doente. Então são eles que estão colocando a doença na gente. Esse povo está fazendo alquimia, está fazendo feitiçaria. Um povo que estudava, conhecia as coisas, sabia como agir, então tinha cuidado, procedimentos, acendiam velas. Então isso criou o quê? Criou esse estigma que se arrastou e em 1945 estoura, né? 1938 já estoura no movimento nacionalista, socialista, nacional-socialista alemão, que Hitler imprime no seu livro, Mein Kampf, e cria uma solução final, ou seja, ele acabaria com a existência de todos os judeus da face da terra. E não só dos judeus, ele mataria também os testemunhos de Jeová, ele mataria também os homossexuais, ele mataria também os ciganos. Todas essas pessoas deveriam ser destruídas, deveriam ser arriscadas da face da terra. Então, esse ódio ele vai surgir de várias formas, mas é o mesmo espírito de Amaleque, que trabalha essas nuances para quê? Para conseguir o seu projeto. Qual é o seu projeto? Se tornar
pedra de tropeço e destruição para a casa de Israel. Mas como está escrito em Jeremias, enquanto tiver sol, enquanto tiver lua, Deus diz, esse povo não deixará de existir na minha presença. Então, pronto. Perfeita explicação, uma aula. O tempo passou rápido, né, pastor? E a gente falou sobre vários problemas de Israel. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a gente sabe que para Deus nada é impossível, e aí o senhor falou a respeito de algumas promessas de Deus para o seu povo. Mas trazendo um pouco para a racionalidade, qual seria a alternativa política, geopolítica, para que esse conflito ele possa, de uma vez por todas, se exterminar, se acabar? Porque eu pergunto isso, ou não é possível, né? Eu estou perguntando isso porque muita gente atribui o fato de Israel ser uma nação escolhida por Deus e ela necessariamente passar por ela a questão do apocalipse. Então, sei lá, talvez Israel ser destruída faça parte do apocalipse, alguma coisa nesse sentido. Qual seria a solução ou não há solução? Como é que finaliza? Como é que o mundo se encerra? Como é que acaba? Como é que chega o apocalipse colocando essa disputa de Israel contra esses povos? Olha, repare bem, a solução para que haja paz em Israel, ela existe. Né? Mas essa solução não conseguirá obter êxito. Não é que não existe, existe. Mas por que o senhor fala que não existe ou não vai conseguir obter êxito? Porque existe um projeto de Deus. Essa paz, a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Mas o que a gente visualiza hoje? Vou dar um exemplo. Há mais ou menos uns 40 dias atrás, eu não vou precisar bem agora, o Irã lançou um ataque massivo com drones contra Israel. E o que aconteceu? Drones, mísseis de cruzeiro, mísseis terra a terra, foram lançados contra Israel. Foram mais de 400. O que aconteceu? Israel usou o Sling Dave, usou o Iron Dome, usou os seus caças para interceptar esses foguetes, esses mísseis, esses drones, ainda no espaço. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Egito se levantaram para proteger Israel. Isso mostra que há caminhos para a paz. Porque essas nações, quem conhece a cosmovisão latente naquela região, sabe que essas nações, há alguns anos atrás, muito pelo contrário, abririam seus espaços aéreos para que esses foguetes passassem. Mas agora eles trataram de uma forma diferente. Entendeu? Eles trataram de uma forma diferente. Eles agiram para proteger Israel. A gente sabe que a única forma de se estabelecer paz ali seria os muçulmanos, os palestinos, eu gosto de chamar de jordanianos da região, eles depusessem suas armas, o que não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque existe uma gratuidade na violência. Eu tenho vídeos aqui de você estar parado aqui e, de repente, ele pega uma faca e vai para cima do soldado. O soldado armado com M16, ele vai para cima para esfaquear um soldado desse. O que é que o soldado faz? Empurra ele com o rifle, com o fuzil, o cara afasta um pouquinho, ele descarrega o fuzil no cara. Ele sabe como é que você vai combater uma pessoa armada com fuzil com uma faca. Não tem condição nenhuma. Não vai existir condição nenhuma. Mas... O senhor está dizendo que a única esperança de paz seria, então, com a chegada do anticristo? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não. A única esperança... A ideia de paz que vai parecer válida e vai parecer com sucesso vai ser estabelecida pelo homem, pelo inimigo de Deus, pelo anticristo. O que a gente entende, quando você vai para Jerusalém, você sai do Jardim do Getsemane, você pega uma viela, que é uma ladeira tão íngreme que algumas pessoas sobem de 4. E aí você vai parar no Jardim do Getsemane, vai para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, você consegue ver o Muro de Jerusalém. Não é um muro mais moderno, um muro de 700 anos atrás, mas nesse muro existe uma porta
chamada Porta Selada, ou Porta Dourada. Essa porta é o único muro de toda Jerusalém que não está aberta. Ela está selada com pedras. E aí você pergunta para um árabe, você pergunta para um cristão, ou você pergunta para um muçulmano: por que é que essa porta está selada? E eles dizem o seguinte: essa porta selada, porque a profecia diz que quem vai passar por ela é o Messias. Então, diante dessa porta selada, dessa porta dourada, está um cemitério muçulmano. Por quê? Porque ele foi posto lá propositalmente para que o Messias, o Machia, seja judeu ou seja cristão, nunca entre. Por quê? Porque, pela palavra, o Machia não pisa no lugar onde existem mortos, onde há contaminação por morte. O Machia não pode acessar aquela porta por conta disso. Só que eles esquecem que, quando o Machia vier, aí você está lá no Monte das Oliveiras, qual é a percepção que você tem? Que a Bíblia diz que ele colocará o pé naquele lugar, e aquele lugar se fenderá, e os mortos ressuscitarão. Então, Glória a ainda que Deus. existam lá sepulcros e sepulcros, quando o Machia colocar os pés naquele monte chamado Monte das Oliveiras, os mortos vão ressuscitar. E eles vão gritar: Baruch rabá Abishé Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então até os árabes sabem que a profecia do Messias é verdadeira, né? Para eles estarem se precavendo assim. Sabe sim. Eles sabem porque o Messias é judeu. O Messias é judeu. Eles sabem disso, eles reverenciam isso, eles bloquearam, né, essa porta por isso. Então, a paz para Israel é possível? É. Israel luta por paz. Agora, eu posso até dizer mais. Israel está em paz. Como, apóstolo? Se está tudo cheio, eles estão em paz. Esse ano, já está comprovado, eu li um documento hoje, já está mais de 3 milhões e meio de turistas vão visitar Israel agora no verão. 3 milhões e meio de turistas, ou seja, é a população de Aracaju, mais ou menos, aqui tem 700 mil pessoas, né? Dá 6 vezes a população de Aracaju visitando Israel, visitando Jerusalém. 3 milhões e meio. Mas eles não estão em guerra, eles estão sempre se defendendo. A Bíblia diz que a espada não sairia da casa de Davi, por conta do pecado de Davi. Então, eles andam com a espada o tempo todo, porque eles sabem que o seu inimigo não dorme. Mas eles estão em paz, eles festejam, eles celebram, eles dançam, eles casam-se, eles se dão em casamento, eles vivem. Mesmo nesse conflito, mesmo em todas essas circunstâncias tão difíceis que Israel tem atravessado, eles vivem. A paz é possível. Humanamente falando, é possível, mas não será estabelecida pelos fenômenos políticos e sociais que nós temos hoje. Quem vai estabelecer essa paz não será alguém humanamente falando, será alguém divinamente, no sentido maligno, inspirado. Eu lembro que eu estava em Jerusalém, num bairro armênio, e aí chegou um rapaz com vários relógios, dizendo assim, comprar relógio e tal, falou, eu falei, não, obrigado, já tenho. Aí ele olhou para mim assim e disse assim, quando é que vocês vão amar os filhos de H como vocês amam os filhos de Raquel? Esse rapaz, difícil pergunta você me fez. Aí eu disse, quando vocês deixarem de brigar. Aí ele falou assim, nós só deixaremos de brigar quando as nossas mães pedirem perdão uma para a outra. Ou seja, nunca. Entendeu? Então, mas eu acredito que, eu creio, eu entendo que a paz é possível, mas não será estabelecida por força humana. Será estabelecida por ação do inimigo. E a Bíblia diz, quando eles disserem, temos paz, haverá repentina destruição.
Show de bola. E aí, o senhor talvez acredite que nós, como igreja, não estaremos mais aqui, né? O senhor é pré-tribulacionista? Eu sou Ou... pré-tribulacionista, eu acredito na tribulação antes do, do advento. Agora, eu sempre digo, sim, pré, a ou pós, o importante é que a gente vai subir. É, ou antes ou depois, o que importa é que nosso lugar não é aqui. Apóstolo, eu agradeço demais, que papo rico, mas eu não posso tem as perguntas aqui para o senhor. Eu acho que eu vou fazê-las primeiro, para depois eu quero ouvir uma palavra do senhor, para que o senhor oriente a nós cristãos, né, qual é a nossa postura dentro dessa guerra. Sei que nós somos impotentes, referente a poder bélico e tal, mas qual que é a postura do cristão de orar por Israel, por Jerusalém? Mas antes tem algumas perguntas, algumas que são meio que nada a ver com essa questão geopolítica, mas a primeira é assim: quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Tem resposta para isso? Eu até falei, tem respostas. Eu tenho a minha resposta, porque a minha resposta ela perpassa o meu crer, né? Como eu creio. E eu acredito que as duas testemunhas são Moisés e Elias, né? Para mim, Elias é comprovadamente, subiu ao céu no redemoinho. E Moisés, o seu corpo nunca foi achado, e a Bíblia diz que o diabo lutou contra o seu corpo. Se Deus queria preservar o corpo dele, porque Deus tinha um propósito para ele, e se o Senhor pode ressuscitá-lo, pode. Então tá aí, é uma hipótese viável, né? Resposta é porque questões de fé, e principalmente fé bíblica, ela é respaldada no que você crê a partir do que você lê. A fé vem pelo ouvir da palavra. O que eu creio é que são esses dois, Eliahu e Moshe, serão as duas, os dois Edut, Elohim, para essa situação. Porque a ideia é que essas testemunhas elas não podem ter morrido, seria algo assim? Poderia talvez ser alguém extra-bíblico ou não? Teria necessariamente um personagem bíblico e tal? Não, eu acredito que serão personagens bíblicos, porque vou lhe explicar uma coisa. Estou escrevendo um livro, já escrevi. Agora estou vendo se eu junto dinheiro para publicá-lo. O nome do livro é O Cálice de Elias. E o que ocorre? Em quase todos os ritos judaicos, quase todos eles, a pessoa de Elias se faz presente. Por exemplo, no meu livro eu falo sobre a festa de Pessa, ou a Páscoa. Algumas pessoas hoje, eu acho que todo mundo já deve ter visto, existe um filme, uma série de televisão muito famosa chamada The Chosen. No episódio 2 de The Chosen, a personagem Maria Madalena, agora convertida e transformada, prepara o seu primeiro Shabat. E quando ela está preparando o seu primeiro Shabat, convida algumas pessoas, e quando ela está preparando o Shabat, aí alguém diz assim, olha, eu já coloquei o copo e já coloquei a cadeira para Elias na mesa. Aí alguém diz assim, não, Maria, não, isso aí é na Páscoa, né? No Shabat não. Ela disse, não tem problema não. Quando a Páscoa chegar, eu já saí na frente. Em toda a Páscoa se coloca o copo, chamado cálice de Elias, e se deixa uma cadeira vaga na mesa. Por quê? Porque se acredita que Elias ele vai vir para participar da peça. Só que nesse episódio, quando ela está tudo pronto, aí alguém bate a porta. Ela vai abrir, quem está na porta é o personagem que faz Jesus, dizendo, e aí, eu posso entrar? Aí ela fica assim meio desconcertada, assim, entre. Onde é que o personagem senta? Ele senta na cadeira reservada para Elias. Entendendo que ele é o Elias que ela estava esperando. Só que aí a gente entende o seguinte, a Bíblia diz, lá em Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ou seja, o Elias que o povo de Israel está esperando, já veio, que é Jesus. Mas em todas as situações, eles esperam Elias como esperam o Messias. Da mesma forma, é Moisés. Moisés, ele é o etnocentrismo do judaísmo. Tudo tem Moisés. Por exemplo, nas sinagogas tem a cadeira de Moisés. Ninguém senta, né?
salvo o sumo sacerdote. Então, essas duas pessoas, esses dois personagens estão no ideário do judeu. O que eu entendo? Quando esses dois personagens se manifestarem publicamente, enviados por Deus, o judeu já vai ter o discernimento imediato. Epa, é o Elias. Epa, é Moche. Então, não vai haver questionamentos. E se ainda houver, eu acredito que o Eterno vai dar o discernimento para eles disso aí, porque o véu vai se rasgar completamente para eles. Eles vão ter a visão plena da circunstância, porque a igreja já vai estar na glória. Show de bola. O senhor falou aí sobre esse episódio aí do The Chosen, e eu vou puxar a próxima pergunta que tem mais ou menos algo a ver com isso, né? Que o senhor falou aí que ele sentou no lugar de Elias, que ele é o Elias que eles esperam e tal. E a pergunta é o seguinte: se Israel é terra santa, por que a maioria dos judeus não aceitam que Cristo é o Salvador? Primeiro porque o apóstolo Paulo afirma que a dificuldade deles para nós foi glória. Eles terão que deixar essa dificuldade. Segundo, a Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, que um dia, é profecia, o coração dos pais se voltarão aos filhos e o coração dos filhos se voltarão aos pais. Está no meu livro também, fazendo propaganda, né? E o que ocorre? Eu tenho 2 filhos, você perguntou sobre meus filhos no começo da nossa conversa aqui. Eu amo meus filhos e os meus filhos me amam. Converso com eles quase todos os dias. Nós temos relacionamento. Eu tenho minha mãe, tive meu pai. Comecei falando que perdi meu pai aos 8 anos. Isso é um meu pesar. Você também tem sua mãe, você teve, né? Você, não sei se é pai, não sei. Mas o que ocorre? Serei dentro de 2 meses. Eita, glória! Então já está na expectativa, né? Mas você, como pai, expectativa de ser pai, você já ama seu filho antes que ele chegue. Então, ou esse texto de Malaquias está errado, né? Deus se equivocou, tem alguma aneurisma aí nessa questão. Houve uma esquizofrenia teológica nisso aí. Não. Os nossos pais na fé é o povo judeu. E os filhos deles na fé somos nós, os goiens, os cristãos convertidos, os do caminho, né? Am Hared, o povo do caminho. Nós somos esse povo. Só que a igreja de Cristo não olha para Israel, para o povo de Israel, com amor. Essa pergunta mostra a ausência desse amor, mostra a ausência dessa percepção. E eles não olham para nós como povo de Deus. Inclusive, Jesus, para eles, o nome Yeshua é um acróstico que diz: o seu nome deve ser apagado e a sua memória esquecida. Eles não pronunciam esse nome, porque eles não aceitam Jesus como Messias, mas eles esperam o Messias. Paulo diz que essa resistência foi um véu colocado pelo próprio Deus. O pastor Tony Esperando, no livro O Mistério de Israel e a Igreja, ele fala muito, muito, muito claramente sobre esse véu colocado, para que eles não vissem, porque a resistência deles fez com que o evangelho se espalhasse e alcançasse todas as nações da terra. Aí a visão dispensacionalista mostra que quando acabar o tempo da dispensação da igreja, que Deus retirar a igreja, o foco voltará a ser Israel. E aí, esse véu, essa visão, esse tapa-olho, essa nuvem, ela vai cair e eles vão conseguir enxergar. É como a gente lê no livro em Gênesis, né? A história de José. Hoje, Jesus, para muita gente, é como Rubem fala, tu és como Faraó. Tem muita gente que olha para Jesus hoje, muitos judeus que olham para Jesus hoje e dizem, tu és como Roma. A gente vê a iconografia de Jesus que a gente conhece, as figuras, é um cara vestido de branco com um manto vermelho, parece o quê? Parece um senador romano. Não tem talite, não tem quipá, não tem peote, não tem nada que identifique ele como judeu. Então, nosso Jesus está travestido de ocidentalidade e os Rubens continuam dizendo, tu és para nós como o egípcio, tu és para nós como o romano. Mas vai haver um momento em que o cálice será revelado e eles serão chamados na antessala do trono e ele vai dizer, sou eu, o Messias, sou eu, Jesus.
eu sou seu irmão, que vocês esperavam, eu morri por vocês, ressuscitei, eu sou o Messias, chegou a hora de vocês terem a fome de vocês saciada, e a gente já vai estar na glória. É o que eu entendo, é o que eu espero, é o que eu acredito. Então, que alegria, porque são povos tão queridos. O senhor falou aí sobre a nossa herança religiosa, vi deles, e eu lembro também que a nossa herança moral, a nossa educação também passa muito pelos modelos judaico-cristãos, né? Judaico-cristão. E a última pergunta que teve aqui para a gente foi, pastor, sei que não se deve misturar política com religião, mas o que fazer quando esse desgoverno de esquerda é a favor do Hamas? Essa foi polêmica, hein? Rapaz, eu posso dizer assim, é impossível não misturar política com religião. Religião e política se misturam, sim. Agora, não, deve ser possível não nos contaminarmos com a política na religião. Mas todo ser humano ele é um ser político. E, como ser político, ele tem que ter o seu tema religioso. Não tem para onde correr. O que ocorre hoje é que nosso país, ou essa situação que a gente vive hoje, o governo do PT sempre foi anti-Israel. Eles não são pró-Hamas. Se tivesse lá sei lá, um Xing Ling, se tivesse lá um Osaf, um Osama, se tivesse lá um ISIS, eles eram pró-ISIS, porque eles são contra Israel. São sempre contra Israel. Em 2014, eu conheci Dani Dayan. Dani Dayan, ele conheci lá em Brasília, ele foi embaixador de Israel na ONU, ele ia ser embaixador de Israel aqui no Brasil, e o governo não aceitou. Dani Dayan, um cara que dono de empresas de indústria, o cara ia trazer, sabe, tecnologia para o Brasil, mas o governo retrógrado não aceitou, né? O que é que a gente pode fazer? Aí a gente precisa entrar na política, nos posicionar politicamente, conclamar um pensamento válido, verdadeiro, mostrar que o Hamas não respeita homens, não respeita mulheres, não respeita crianças, que eles são terroristas, que eles agem de forma a destruir, eles abusaram sexualmente de mulheres, eles mataram cruelmente crianças, eles agiram de forma desonesta, agem até hoje de forma violenta, e que eles não querem o bem nem do seu povo, e muito menos da paz com Israel. Então, o que a gente precisa fazer é nos posicionar claramente, demonstrando o erro contundente desse governo. Para quê? Para que o que está escrito lá em João 8,32 se torne uma realidade na nossa nação. Conhecer a verdade traz libertação. Então, a gente precisa trabalhar isso, levar a verdade. A única posição, a única coisa que a gente pode fazer é levar a verdade, publicar a verdade. Situações como essa aqui, que a gente está tendo, é uma dessas formas. Um trabalho que a gente vem fazendo de formiguinha, aqui, ali, uma postagem, uma comunicação, um texto no X, e aí a gente vai mostrando às pessoas o que é realmente a realidade, e as pessoas vão se conscientizando, e quanto mais pessoas conscientes da verdade, menos possibilidade deles manterem-nos escravizados. Eu louvo a Deus por esse período que nós estamos atravessando. Por quê? Porque eu costumo ilustrar que a esquerda no Brasil hoje é como uma nave espacial desgovernada entrando na órbita da Terra. Está se desfazendo. E quando acabar esse período, não vai sobrar nada. Esse é um dos fatores pelo qual eu sou contra o impeachment, que eu quero que o governo de esquerda ele realmente se desgaste o máximo possível. No meu Instagram, teve uma menina que comentou o seguinte: como é que você vai falar obviamente em tom de brincadeira, como é que você vai falar de Israel se você é árabe? Ou seu nome é árabe, Moai Sabina. Mas eu quero dizer a todos vocês que eu sou penedense, alagoano, cabra da peste, tenho nada a ver com essa questão de árabe. E vou fazer uma pergunta, obviamente. Mas eu não espero... Moaz é o nome, não é árabe não, é nome judeu. Glória Moaz, a Deus, então. Inclusive, existe uma instituição, depois procura aí no Google, Moaz Israel. É uma instituição muito séria. Tá vendo aí? Então eu já estou liberto dessa.
E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Obviamente, eu não espero que o senhor responda, é só uma provocação. Qual seria a pronúncia do tetagrama, o nome de Deus? Cara, por que você acha que se perdeu a pronúncia do nome de Deus? Ah, É Deus, na verdade, Deus tinha um nome, né? aí, Como aí, eu, como aí, você. aí eu vou lhe explicar de uma forma bem lúdica. Um minuto, só vou pegar o giz aqui, peraí. Vá lá, vá lá. Pessoal, que show de bola, hein? Vocês estão acompanhando aí. Tenho certeza que está sendo de um excelente aprendizado e você vai aprender agora a respeito do nome de Deus como vocês nunca viram. Quero só ver, essa aí eu tô curioso para saber. Peraí que eu tomei uma bronca aqui já da mulher. Você tá falando muito rápido, alto, peraí. O pessoal quer dormir já, 10 horas já. Se eu só conseguir virar aqui o notebook, acho que eu vou conseguir virar aqui um pouquinho. Vai dar para virar, só um segundo. Vou tirar aqui o auxiliar. O auxiliar. Agora vai dar. Pronto. Tá pegando aqui a parede, né? Tá. Pronto, Deixa eu botar vou botar sua tela sozinha, que vai facilitar para o senhor. Peraí. Eu não vou nem Pronto. aparecer. Ó, o nome de Deus em hebraico, ele é Yod, Re, Vav, Re. É assim que ele é escrito, tá? Yod, vamos tirar aqui para ficar um Yod mais adequado. Yod, Re, Vav, Re. O que ocorre é que vamos entender que esse nome seja como a gente costuma escrever. IW ou YHWH. Eu escrevi de trás para frente porque é assim que é escrito em hebraico. O que ocorre é que se você vai escrever um nome, por exemplo, Moás. Moás. Como é que eu sei que o nome dele é Moás? Então, quer um Z aí no final do lugar do S. Vamos. Depois você me corre, depois você releva isso aí. Né? Eu tenho aqui, Moás. Como é que eu sei que o seu nome é Moás? Porque eu tenho o M, que seria o Men. Eu tenho o O, o A e o S. Eu tenho o S. Mas eu não tenho nem o O, nem o A no hebraico. Para eu ter o O e o A, eu vou ter que usar o Nekudot. O que é o Nekudot? Nekudot são traços, símbolos e dageshes. Cada Nekudot representa um som vocálico. Para cada letra, para cada vogal, são 5 vogais, A, E, I, O, U. Para cada letra dessa, eu tenho 5 Nekudotes. Isso quer dizer que eu tenho 25 combinações de letras para colocar aqui para descobrir qual é o O e qual é o A, e para descobrir se é O ou se é A. Então, o nome Yod He Vav He, nesses espaços aqui, eu tenho Nekudotes. Qual é o Nekudot que entra aqui? Qual é o Nekudot que entra aqui? Qual é o Nekudot que entra aqui? Deve existir 25 possibilidades para cada espaço de Nekudot, para cada vogal desse nome. Se você pega 25 e faz um cálculo de dízima periódica, dentro desse valor aqui, ou seja, de 25 vezes, eu acredito que supera a casa do 3 milhões para você acertar esse nome de uma vez só. São 3 milhões de tentativas. Alguém pode descobrir? Pode. Só que a gente chega ao entendimento que esse nome é impronunciável, porque ninguém sabe mais qual é a vogal que está aqui, que está aqui, ou que está aqui. É como se eu tirasse o O e o A e deixasse só o Z de Moás. É mais fácil ganhar na Mega Sena. Você está entendendo? Aí as pessoas dizem assim, o nome de Deus é Yahvé. Tudo bem. O nome de Deus é Jeová. Tudo bem. O nome de Deus é Javé. Tudo bem. Você pode falar como você quiser. Agora, a pronúncia correta, não existe conhecimento humano para isso. Nem os rabinos que dizem que sabem, verdadeiramente eles sabem. Porque eles não têm como dizer qual o tom vocálico que vai estar aqui. Esse tom vocálico, ele varia de um para outro. De um lugar para outro. E como a gente não sabe, a gente chama de Hashem.
Hashem é o nome. E aí você tem, para finalizar, você tem o quê? Esse nome daqui, citado, ele é citado, não é citado. Quando vai se falar esse nome aqui, se fala Rai, fala Viva, fala Hashem, fala Adonai, né? E o mais interessante, né, é que em hebraico não existe Jeová. Por que não existe Jeová, apóstolo? Porque J tem som de I. Então é Jeová. Como existe Yeshua, como existe Yohanan, que é João, não existe o som J. Então não existe Jeová. Até as testemunhas de Jeová, me perdoe a ausência, eles deviam ser testemunhas de Jeová, ou de Yod-He-Vav-He, mas não de Jeová, porque não existe Jeová em hebraico. O colega meu disse que ele não é testemunha de ninguém, que ele nem viu nem a briga. Apóstolo, eu agradeço demais, cara. Que live maravilhosa, que explicação. Que Deus abençoe demais o seu conhecimento, mas eu não posso deixar o Senhor se despedir aqui sem dar uma mensagem para qual que tem que ser a nossa postura como cristão diante dessas crises. Mas antes do Senhor passar essa mensagem, como é que o pessoal te acha nas suas redes sociais? Você tem uma rede social voltada para isso ou é mais particular? Como é que funciona? Não, passa também ao seu ministério. Minha rede social ela é aberta, né? Qualquer pessoa me encontra. É @apóstolo Cândido. @apóstolo Cândido. Qualquer me acha aí no X, no Instagram, no Kawaii. No Kawaii eu tenho o maior número de seguidores, são mais de 20 mil seguidores. Nós estamos congregando no Ministério Caminho das Águas, também pode encontrar, no YouTube mesmo, Caminho das Águas, tudo junto, ou Mica TV, né, que é o nome da igreja, a abreviatura é Mica. Mica TV vai encontrar lá, todas as sextas-feiras. Eu estou lá no YouTube fazendo live, que é a live chamada Célula Online, desde os dias de pandemia. Eu fazia todos os dias, depois, quando a pandemia foi embora, graças a Deus, a gente ficou somente a sexta-feira fazendo célula online. E aí estamos no Ministério Caminho das Águas, www.caminhodasaguas.org ou www.mica12.com.br, mica12.com.br ou caminhodasaguas.org. São os dois sites onde tem todas as informações lá. Rapaz, quem quiser viver um pouquinho de Israel em Sergipe, pode frequentar aí o Caminho das Águas, que eu acompanho também, mesmo que à distância. Uma bênção. Pastor, eu me comprometo com o senhor, já quando o senhor lançar o seu livro, eu quero adquiri-lo, não de graça, viu? Eu quero comprar e quero que o senhor volte aqui para a gente abordar um pouquinho do assunto. Mas deixa aí sua mensagem para a gente finalizar essa live. Amém. Bom, gente, eu só queria também lembrar e agradecer, né, que a nossa vida ela tem que ser disponível para Deus, para que Deus possa nos fazer ser usados por Ele, né? A Bíblia diz lá, nos últimos momentos da existência do nosso Messias, Jesus disse para Pedro, olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Negar 3 vezes, às vezes a gente associa somente o cantar de um galo, mas Jesus falava para Pedro algo mais amplo. Jesus falava, Pedro, antes que chegue o shaharit, você vai me negar 3 vezes. O que é o shaharit? Shaharit é a oração do cantar do galo. Quando nessa oração o judeu diz assim, Senhor, quase todas as orações judaicas dizem a mesma coisa, né? Diz assim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito és tu, Senhor Deus do universo. Depois diz outras coisas, que nos deu o fruto da vida, que nos deu a ordem para acender a Shabbat, e por aí vai. E nessa oração de shaharit ele diz assim, bendito és tu, Senhor Deus, que deu ao galo o discernimento entre dia e noite. Se o Senhor deu o discernimento ao galo do dia e noite, ele deu ao homem o discernimento do que é justo e do que é injusto, do que é santo e do que é profano, do que é agradável a Deus e do que não é agradável a Deus. Todo homem tem essa centelha, todo homem tem esse entendimento. E a Bíblia diz que aquele que buscar vai encontrar, aquele que bater vai abrir, aquele que pedir vai receber. Que você possa ter seu coração voltado para o trono de Deus e ter o discernimento
superior ao discernimento do galo, para que você não traia Jesus, não rejeite sua cruz na sua vida, não rejeite seu amor no seu cotidiano, que a sua vida possa ser plena, cheia de paz, cheia da graça de Deus, e viver o verdadeiro shalom, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às guerras, habitamos em paz, porque a nossa paz não é como o mundo existe, mas é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, e se Deus permitir, em breve nós voltaremos aqui com o nosso livro, O Cálice de Elias. Amém, glória a Deus. Peço, pastor Cândido, fica aí um pouquinho para eu me despedir do senhor em off. Mas, pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram essa live. Peço que vocês se inscrevam no canal, é muito importante, muito útil. Eu tenho certeza absoluta que vocês foram extremamente abençoados com todo esse conteúdo. Que conhecimento, né, do apóstolo Cândido. Sempre digo, né, para todos os convidados que vêm aqui, que comparecem aqui, o pensamento dos entrevistados, eles não refletem necessariamente a opinião do canal. Obviamente pode ter alguma coisa em comum, ou talvez divergente, mas a ideia aqui é que você expanda os seus horizontes e que vocês aprendam, como certamente aprenderam aqui nessa live. Agradeço a todos, que Jesus seja aí, vou me arriscar, o apóstolo Cândido deu aí uma aula, vou me arriscar a dizer que Jesus seja o nosso Shabat e Shalom a todos. Nos vemos para falar dessas questões de novo, numa outra oportunidade, se o Senhor Jesus permitir. Forte abraço e até a próxima.